E esse sacerdote idoso, ele começou a entrar na fase da sua morte. E o que foi que ele fez? Ele disse para o povo que estava ali, e para algumas pessoas que ele entrava em contato, via telefone, via celular, ele disse: nos encontraremos no céu. O sacerdote falou isso. Nós nos encontraremos no céu. E depois de algumas semanas ele veio a falecer. Olha o que é que o idoso faz. Existe uma vida melhor do que essa. Nós nos encontraremos no céu. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos encontrar esse sacerdote lá. É para isso que Jesus entra em Jerusalém, para dar a vida. Para dizer para nós que existe uma vida melhor do que essa. E que não é de um vírus que nós temos que ficar na paranoia. Mas nós deveríamos ficar com paranoia, são dos nossos pecados, das nossas ofensas, da nossa falta de gratidão para com o nosso Deus. Então vamos entrar na Semana Santa olhando para os idosos. Eu perguntei para minha mãe tem 83 anos, vai fazer 84 anos esse ano. E eu perguntei para a mãe: e aí, mãe, como é que a senhora está? Estou bem, meu filho. Dentro de casa eu sempre estive. Isso não é problema. Então, meu filho, é do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. Porque ela faz a comida, varre a casa, faz as coisinhas lá. E os 2 netos que moram embaixo, eles aparecem lá embaixo na janela. Eu fico da janela, eles aparecem lá embaixo e diz: vovó, porque o meu irmão leva, né? Vovó, oi meus netos, como é que vocês estão? Benção, vovó, Deus te abençoe. Depois eles voltam para dentro de casa. Todos os dias meu irmão faz esse rito, esse ritual. Minha mãe não está desesperada. Mas para que tanto desespero? Vamos enfrentar o vírus. Como filho de Deus, vamos enfrentar o vírus como Jesus enfrentou a cruz, entrando em Jerusalém. Jesus não se opôs, não correu. Vamos enfrentar, um ajudando o outro, perto ou longe, abraçando ou não, vamos ajudar um ao outro, sendo sirineu ou não. E aqui vem a segunda coisa. O Evangelho termina dizendo assim, que o oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo filho de Deus. Imagina, um soldado romano, pagão, adorador de Júpiter e Vênus. Ele olha para toda aquela situação e aí ele começa a observar algumas coisas. Olha, o homem está crucificado e ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois o pessoal escarnecendo dele e ele calado. Um dos assassinos diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo. De repente o dia estava tudo claro, ficou tudo em trevas, se transformou em trevas. O véu do templo se rasgou. E aqui Mateus diz, né, que se viu até pessoas que haviam morrido andando por Jerusalém. Aquele soldado olha, ouve Jesus dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Jesus morre. Com medo de tudo, o que é que ele faz? Esse homem é o Filho de Deus mesmo. Bendito o medo que levou aquele homem a se converter. E agora eu digo que esse bendito medo que está no coração de muita gente, principalmente daqueles que vivem dizendo que Deus não existe, que isso é história de carochinha,
que esse vírus cause medo em você, para você dizer assim, diante de tanta coisa, meu Deus, estou prestes a morrer, eu creio, Ele existe. E muitos estão se convertendo, viu? Uma mulher dizia assim, o meu patrão que dizia que não acreditava em Deus, agora ele está dizendo o seguinte, Deus nos ajuda. Olha só, a pessoa quando está cheia de si, cheia de dinheiro, ela sabe que é dona do mundo, mas diante de uma pandemia sabe que nem o dinheiro consegue tirar esse negócio, agora está olhando para Deus dizendo, Deus nos ajuda. Que esse bendito medo depois se transforme em amor a Deus, mas por enquanto que esse bendito medo cause conversão no coração de muita gente. Então vamos entrar nessa Semana Santa também, pedindo a Deus a graça que aqueles que não acreditam em Deus, diante de tantas coisas acontecendo, eles possam fazer igual esse oficial e aquele soldado, vai constatando e vai dizendo, não é possível, só Deus pode nos tirar disso aqui. E que muitos se convertam. Mas vou dizer, meus irmãos, que muitos não vão se converter também. Mas ainda há tempo de nós rezarmos para que aqueles que estão nesse processo, eles possam se converter realmente. Eu termino com Nossa Senhora de Fátima. A última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aquela multidão lá, os 3 pastorinhos estavam ali, de repente Nossa Senhora aparece. Teve a chuva, teve o sol lá, né, que começou a rodar. Quem assiste o filme vai ver que na hora que o pessoal vê o sol, que parece que vai bater contra a terra, aqueles que não acreditavam em Deus começaram a dizer, creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Diante do medo de morrerem naquele momento, gritaram, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí Lúcia estava com um vidrinho de perfume, que alguém deu para ela para dar de presente a Nossa Senhora. Quando ela ergueu, porque Nossa Senhora só conversava com Lúcia. Ela conversava com Lúcia, Lúcia a via. Jacinta ouvia Nossa Senhora falar, mas não conversava com Nossa Senhora. E o pobre do Francisco só via, não ouvia. Depois as meninas tinham que contar para ela o que Nossa Senhora havia falado. Aí, quando ela ergue o perfume, Nossa Senhora é muito firme. Aqui no céu não precisa-se de perfume, minha filha. Aí depois, ela diz, minha mãe, aqui tem muitos pedidos, muitas pessoas doentes pedindo que sejam curadas. Nossa Senhora diz, alguns serão, outros não. Usando o português de Portugal, porque eles precisarão se emendar. Ou seja, precisarão mudar de vida. Uns serão curados, outros não serão, mas precisarão se emendar, precisarão mudar de vida. Então, meus irmãos, não tenham medo. Uns serão curados, outros precisarão se emendar, outros precisarão mudar de vida. Que nessa Semana Santa, olhemos para os idosos que estão dizendo, não estou preocupado com isso não. E colocando esperança. Mas olhemos também que muitos precisarão se emendar. Que a crucificação de Jesus na cruz não seja em vão para esses. E que eles se emendem, mudem de vida. Porque com coronavírus ou sem coronavírus nós vamos morrer, meus irmãos.
Mas a questão é que morrer santamente ou morrer como um pagão. Eu peço muito a Deus que eu e você morramos como um santo e não como um pagão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.